Você já parou para pensar se algo que você está fazendo com o leite pode, sem querer, estar transformando ele em um verdadeiro veneno? Muita gente acredita que o leite é sempre uma opção segura e saudável, especialmente depois dos 60 anos. Mas a verdade é que, dependendo da forma e do momento em que ele é consumido, o leite pode deixar de ser um aliado da saúde e se tornar um fator que atrapalha a digestão, interfere na ação de medicamentos e até piora certos desconfortos que aparecem com o envelhecimento. Pode até parecer exagero, mas para quem está na terceira idade, a maneira como o leite é ingerido pode ter um impacto muito maior do que a maioria das pessoas imagina. Neste vídeo, vamos mostrar 6 erros comuns que muitos idosos cometem ao consumir leite. São hábitos que parecem inofensivos, mas que podem estar silenciosamente jogando contra o seu corpo, especialmente depois dos 60. E não estamos falando de mitos ou exageros. São observações práticas, baseadas na forma como o nosso corpo envelhece e reage a certas combinações de alimentos, horários e estilos de vida. E o mais importante, cada um desses erros pode ser facilmente corrigido com um pequeno ajuste, um detalhe que pode fazer toda a diferença e transformar o leite em um aliado da sua saúde. Em vez de um vilão, então fique com a gente até o final, porque alguns desses erros podem te surpreender. E só de mudar um deles, você já pode notar uma grande diferença. Digestão mais leve, sono mais tranquilo e até mais energia ao longo do dia. Vamos começar? Número 1. Beber leite com o estômago vazio. Para muita gente, especialmente depois dos 60, começar o dia com um copo de leite parece uma rotina simples e saudável. Mas beber leite logo ao acordar, com o estômago vazio, pode acabar trazendo mais mal do que bem. O leite é um alimento completo, sim, rico em nutrientes e bastante denso. Mas justamente por isso, ele exige um certo preparo do sistema digestivo. Quando entra sozinho no estômago, sem nenhum outro alimento para ajudar na digestão, pode causar desconfortos como inchaço, náuseas e até refluxo em algumas pessoas, principalmente naquelas que já têm o sistema digestivo mais sensível. Pense no seu Joaquim, de 76 anos. Durante muitos anos, ele começava o dia com um copo cheio de leite. Achava gostoso e gostava da sensação de saciedade que trazia. Mas, com o passar do tempo, percebeu algo estranho. Cerca de 1 hora depois do café, sentia-se lento, com gases e até um pouco enjoado. No início, achou que era coisa da idade. Depois culpou o cereal. Foi só quando o médico sugeriu mudar o horário do leite, para depois de comer algo leve, como uma fatia de pão integral ou um pouco de aveia, que tudo mudou. Em poucos dias, os sintomas sumiram. O problema não era o leite em si, mas o momento em que ele estava sendo consumido. Quando acordamos, nosso estômago está naturalmente mais ácido, preparado para digerir alimentos. Mas o leite, por ser uma substância mais neutra, pode confundir esse processo. O corpo tenta digerir algo que resiste à acidez, e isso acaba gerando lentidão, gases ou desconforto. E à medida que a gente envelhece, a digestão já não funciona com a mesma eficiência de antes. Aquilo que o nosso corpo aguentava bem aos 30 ou 40 anos pode não ser mais ideal aos 70 ou 80. Mas calma, isso não quer dizer que você precisa parar de tomar leite. Significa apenas que é preciso dar ao corpo o contexto certo. Comer algo simples antes do leite, como uma banana ou uma torrada integral, já ajuda muito. Essa pequena mudança dá ao estômago uma base, facilitando o trabalho da digestão e fazendo com que o leite seja absorvido com mais suavidade. O resultado? Menos desconforto, mais disposição e uma manhã muito mais leve, porque o leite, consumido da forma certa, pode continuar sendo seu aliado, mas do jeito errado, ele pode acabar virando um fardo para o seu corpo. Número 2. Misturar leite com frutas cítricas ou sucos ácidos pode até parecer uma escolha saudável começar o dia com um copo de leite acompanhado de uma laranja, uma fatia de abacaxi ou mesmo um suco natural. Mas o que muita gente não sabe é que essa combinação clássica pode se transformar em um verdadeiro pesadelo digestivo, especialmente depois dos 60 anos. Frutas cítricas e sucos ácidos, quando misturados com o leite,
provocam uma reação que faz o leite talhar, algo que dá para ver claramente num copo, mas que também acontece dentro do nosso estômago. E aí, o que parece ser só uma mistura inofensiva pode causar desconforto, digestão lenta e até irritações no estômago. Pense na Dona Glória, de 73 anos. Todas as manhãs, ela adorava preparar uma tigela com frutas frescas, morangos, laranja ou abacaxi, regadas com um pouco de leite. Achava leve, gostoso e nutritivo, mas não demorava muito e ela começava a sentir o estômago pesado, com gases e, de vez em quando, refluxo. O médico dela sugeriu algo simples: deixar as frutas cítricas para um lanchinho mais tarde e manter o leite separado. Em menos de uma semana, o desconforto sumiu. O problema não era a fruta nem o leite, mas sim a reação que acontece quando os dois se encontram no mesmo momento. Isso é ainda mais importante conforme envelhecemos, porque o nosso corpo passa a produzir menos enzimas digestivas. Ou seja, ele tem mais dificuldade para lidar com misturas conflitantes. Quando o leite encontra a acidez das frutas, ele coalha rapidamente. Isso pode deixá-lo mais espesso, mais difícil de ser digerido, e ele acaba fermentando no estômago. O resultado? Cólicas, inchaço, gases ou até alterações no funcionamento do intestino. Para quem tem estômago sensível, síndrome do intestino irritável ou histórico de gastrite e úlcera, essa combinação pode deixar de ser apenas desconfortável e se tornar arriscada. A boa notícia é que evitar esse erro é fácil. Basta dar um intervalo de pelo menos 1 ou 2 horas entre o consumo de leite e sucos ou frutas ácidas. O ideal é que o leite seja consumido com alimentos neutros, como grãos integrais, pães ou castanhas. E se a vontade for de fruta logo cedo, prefira opções mais suaves, como banana, maçã ou pera cozida, que combinam melhor com o leite e são bem aceitas pelo organismo. Essas escolhas ajudam o corpo a absorver melhor os nutrientes, sem causar conflito interno. E se você está assistindo até aqui e achou essas informações úteis, comenta número 2 aqui embaixo para eu saber que você está com a gente. E aproveita para se inscrever no canal Saúde e Vigor e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum dos nossos vídeos. Seu apoio faz toda a diferença e nos ajuda a continuar produzindo conteúdos que informam e inspiram. Vamos seguir em frente. Número 2. Misturar leite com frutas cítricas ou sucos ácidos pode, até parecer uma escolha saudável, começar o dia com um copo de leite acompanhado de uma laranja, uma fatia de abacaxi ou mesmo um suco natural. Mas o que muita gente não sabe é que essa combinação clássica pode se transformar em um verdadeiro pesadelo digestivo, especialmente depois dos 60 anos. Frutas cítricas e sucos ácidos, quando misturados com o leite, provocam uma reação que faz o leite talhar, algo que dá para ver claramente num copo, mas que também acontece dentro do nosso estômago. E aí o que parece ser só uma mistura inofensiva pode causar desconforto, digestão lenta e até irritações no estômago. Pense na Dona Glória, de 73 anos. Todas as manhãs ela adorava preparar uma tigela com frutas frescas, morangos, laranja ou abacaxi, regadas com um pouco de leite. Achava leve, gostoso e nutritivo, mas não demorava muito e ela começava a sentir o estômago pesado, com gases e, de vez em quando, refluxo. O médico dela sugeriu algo simples: deixar as frutas cítricas para um lanchinho mais tarde e manter o leite separado. Em menos de uma semana, o desconforto sumiu. O problema não era a fruta nem o leite, mas sim a reação que acontece quando os dois se encontram no mesmo momento. Isso é ainda mais importante conforme envelhecemos, porque o nosso corpo passa a produzir menos enzimas digestivas. Ou seja, ele tem mais dificuldade para lidar com misturas conflitantes. Quando o leite encontra a acidez das frutas, ele coalha rapidamente. Isso pode deixá-lo mais espesso, mais difícil de ser digerido, e ele acaba fermentando no estômago. O resultado? Cólicas, inchaço, gases ou até alterações no funcionamento do intestino. Para quem tem estômago sensível, síndrome do intestino irritável ou histórico de gastrite e úlcera, essa combinação pode deixar de ser apenas desconfortável e se tornar arriscada.
A boa notícia é que evitar esse erro é fácil. Basta dar um intervalo de pelo menos 1 ou 2 horas entre o consumo de leite e sucos ou frutas ácidas. O ideal é que o leite seja consumido com alimentos neutros, como grãos integrais, pães ou castanhas. E se a vontade for de fruta logo, cedo, prefira opções mais suaves como banana, maçã ou pera cozida, que combinam melhor com o leite e são bem aceitas pelo organismo. Essas escolhas ajudam o corpo a absorver melhor os nutrientes, sem causar conflito interno. Número 3. Reaquecer o leite várias vezes. Muita gente faz isso sem perceber, principalmente quem mora sozinho. Aquece um copo de leite, se distrai, deixa esfriar e depois coloca para esquentar de novo. Ou então usa metade do leite no chá da tarde, deixa o restante no balcão e esquenta de novo no dia seguinte. Pode parecer um hábito inofensivo, mas esse simples gesto pode estar atrapalhando sua saúde digestiva mais do que você imagina. O leite, apesar de parecer resistente, é um alimento sensível. As proteínas que ele contém, como a caseína e o soro do leite, são estruturas delicadas. E cada vez que o leite é aquecido e depois resfriado, essas proteínas começam a se degradar. Isso torna o leite menos nutritivo e, muitas vezes, mais difícil de digerir. Pense no seu Roberto, de 81 anos. Toda noite ele gostava de aquecer um potinho de leite antes de dormir. Só que raramente tomava tudo. Guardava o restante para a manhã seguinte e esquentava de novo. Depois fazia o mesmo na noite seguinte. Com o tempo, ele começou a sentir inchaço com mais frequência e até cólicas no estômago, algo novo para ele. Só quando conversou com o médico é que entendeu. Esse vai e vem de calor estava tornando o leite pesado para o organismo, e isso é ainda mais importante depois dos 60 anos, quando a digestão já não é tão eficiente quanto antes. O que o corpo lidava bem aos 40 pode se tornar um desafio aos 70. Do ponto de vista químico, o leite sofre com o calor em excesso. Suas gorduras se separam, os açúcares se alteram e até toxinas podem começar a se formar se ele for deixado fora da geladeira por tempo demais entre os reaquecimentos. Mesmo que o gosto pareça o mesmo, o seu intestino percebe a diferença. E em vez de absorver os nutrientes, o corpo passa a lutar contra o alimento, o que pode causar desconforto, digestão lenta e, em casos extremos, até risco de intoxicação. Leve. Mas não se preocupe, a solução é simples. Esquente apenas a quantidade que você vai tomar na hora. Se sobrar, leve imediatamente à geladeira e descarte o que já foi reaquecido uma vez. Trate o leite como qualquer outra proteína sensível, com carinho e atenção. Ele pode continuar sendo um aliado da sua saúde desde que usado da forma certa. E se você prefere o leite quentinho, tudo bem. Só evite ferver. Aqueça suavemente e aproveite o momento com calma, de preferência com o leite sempre fresco. Seu intestino vai agradecer. Seu sono será mais tranquilo e você evita que essa bebida tão tradicional se transforme em um vilão silencioso. E se você está assistindo até aqui e achou essas informações úteis, comenta número 2 aqui embaixo para eu saber que você está com a gente. E aproveita para se inscrever no canal Saúde e Vigor e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum dos nossos vídeos. Seu apoio faz toda a diferença e nos ajuda a continuar produzindo conteúdos que informam e inspiram. Vamos seguir em frente? Número 4. Beber leite frio logo após uma refeição pesada. Muita gente gosta de finalizar o jantar com um copo de leite gelado. Parece algo inofensivo, até mesmo reconfortante. Mas quando esse leite sai direto da geladeira e encontra um estômago já cheio de alimentos gordurosos, condimentados ou pesados, o efeito pode ser bem diferente do esperado. O leite frio, ao chegar no estômago logo após uma refeição farta, pode causar uma reação inesperada. Ele desacelera a digestão. Isso acontece porque a temperatura baixa pode fazer com que as gorduras da refeição comecem a se solidificar, dificultando o trabalho do sistema digestivo. O resultado? Sensação de peso, gases, azia e até refluxo. Foi exatamente isso que aconteceu com a dona Patrícia, de 78 anos. À noite,
Ela adorava preparar um ensopado de frango com legumes na manteiga e, às vezes, ainda se permitia uma sobremesa. Terminava a refeição com um copo generoso de leite bem gelado. Mas começou a perceber que, cerca de 1 hora depois, sentia um peso no estômago, azia e uma sensação de que a comida não descia direito. Seu médico sugeriu algo simples: trocar o leite frio por uma xícara de chá de ervas morno ou, se quisesse manter o leite, esperar ao menos 1 hora depois da refeição. Em poucos dias, o desconforto desapareceu. E não é coincidência. Leite frio pode causar uma leve contração nos músculos do estômago, retardando a digestão. Além disso, ele interage com as gorduras e temperos da refeição, dificultando a quebra desses alimentos. E quanto mais tempo a comida fica parada no estômago, mais fermentação, mais gás e maior o risco do ácido voltar para o esôfago. Para quem tem o metabolismo mais lento, como é comum depois dos 60, esse efeito é ainda mais perceptível. A boa notícia? É fácil evitar esse desconforto. Basta ajustar o momento. Evite beber leite frio logo depois de uma refeição pesada. Espere de 45 minutos a 1 hora. Se quiser algo à base de leite durante o jantar, prefira opções mais leves e mornas, como uma sopa cremosa ou até um iogurte natural. E se você sentir vontade de leite à noite, que seja morno, nunca gelado e de preferência longe das refeições. Assim, seu corpo pode aproveitar os nutrientes do leite com calma, sem sobrecarregar a digestão. Você não precisa abrir mão do que gosta, basta respeitar o tempo e o ritmo do seu organismo. Pequenas mudanças fazem uma grande diferença. E sua saúde intestinal agradece. Número 5. Misturar leite com certos medicamentos. Muita gente acredita que o leite ajuda a forrar o estômago e até facilita na hora de engolir comprimidos. Mas será que isso é sempre seguro? Para quem toma medicamentos todos os dias, como é o caso de muitos idosos, essa combinação pode ser mais prejudicial do que parece. O leite, apesar de nutritivo, contém cálcio, magnésio e proteínas, e esses componentes podem interferir diretamente na absorção de alguns remédios. O cálcio, por exemplo, pode se ligar a certos medicamentos dentro do estômago e impedir que eles sejam absorvidos corretamente pelo corpo. Ou seja, o remédio que você toma com tanto cuidado pode não estar fazendo o efeito esperado. Tudo por causa de um simples copo de leite. Foi exatamente isso que aconteceu com o seu Leonard, de 80 anos. Ele tomava seus remédios para pressão alta e osteoporose todas as manhãs, sempre com um copo de leite. Achava que estava fazendo bem, e fazia com carinho, mas nos exames de rotina, os resultados começaram a mostrar que os medicamentos não estavam funcionando como deveriam. O médico perguntou: "Você toma com o quê?" Quando Leonard contou que era com leite, veio a explicação. O cálcio presente no leite pode reduzir a absorção de medicamentos importantes como antibióticos, comprimidos para a tireoide, para o coração e até suplementos de ferro. Assim que ele trocou o leite por água na hora dos remédios e começou a esperar pelo menos 2 horas antes de consumir qualquer laticínio, os resultados começaram a melhorar. Esse tipo de interação é mais comum do que parece e, muitas vezes, passa despercebida. O corpo pode demorar semanas ou meses para dar sinais de que o remédio não está funcionando bem. E quanto mais medicamentos a pessoa toma, maior é o risco dessa interferência silenciosa. A boa notícia é que a solução é simples. Sempre tome seus remédios com água pura, a não ser que seu médico diga o contrário. E evite consumir leite, iogurte ou queijo por pelo menos 2 horas antes ou depois de medicamentos importantes. Se você tem dúvidas sobre quais remédios não devem ser tomados com leite, converse com seu médico ou farmacêutico. Eles podem explicar direitinho o que combina e o que não combina. Lembre-se, seu corpo merece aproveitar ao máximo cada tratamento. Não deixe que um hábito inocente atrapalhe os benefícios da sua medicação. Com pequenas mudanças no horário, você protege sua saúde, melhora a eficácia dos remédios e continua aproveitando tudo o que o leite tem de bom, no momento certo. Número 6. Usar o leite como sua principal fonte de hidratação.
Durante décadas, o leite foi visto como um alimento quase perfeito, rico em cálcio, proteínas e vitaminas. Muitos cresceram ouvindo que ele fortalece os ossos e alimenta o corpo. Mas há um detalhe importante. O leite é um alimento, não um substituto da água. Quando uma pessoa usa o leite como sua bebida principal ao longo do dia, especialmente no lugar da água, pode acabar sobrecarregando o corpo sem perceber. Ao contrário da água, que é leve e absorvida rapidamente, o leite exige digestão. E mesmo sendo líquido, ele não hidrata da mesma forma que a água pura. Foi isso que aconteceu com Dona Marlene, de 82 anos. Ela adorava leite. Tomava no café da manhã, no almoço, no jantar e às vezes até nos lanchinhos. Mas com o tempo, percebeu que sua pele ficou mais seca. Ela ia menos ao banheiro e se sentia cansada no meio da tarde. Em alguns momentos, ficava até meio tonta ao se levantar. Um exame médico revelou o que ela jamais imaginaria: leve desidratação. Quando o médico perguntou quanta água ela estava bebendo, Marlene percebeu que praticamente não bebia água. Ela achava que o leite já estava cumprindo esse papel, mas não estava. Depois que passou a beber água ao longo do dia e limitou o leite a 1 ou 2 porções, os sintomas desapareceram e sua energia voltou. É preciso lembrar, hidratação é diferente de nutrição. O leite alimenta sim, mas ele também tem gordura, proteína e açúcar natural que o corpo precisa digerir. Já a água é absorvida diretamente, hidratando suas células, suas articulações, seu cérebro e sua pele. E tem mais um ponto importante. Com o passar dos anos, o corpo perde a capacidade de sinalizar a sede com clareza. Ou seja, mesmo sem sentir sede, a pessoa pode já estar desidratada. Por isso, confiar apenas no leite pode mascarar essa necessidade e deixar o organismo sem o que ele mais precisa: água. Se você está se sentindo mais cansado, com a boca seca, ou percebe que a urina está escura, talvez seu corpo esteja pedindo água, e não leite. A recomendação é simples: beba de 6 a 8 copos de água por dia. E trate o leite como o que ele é, um alimento. Se gosta de tomá-lo com as refeições, tudo bem, mas mantenha as porções moderadas, como meio copo. E não se esqueça de garantir espaço para a água antes ou depois, especialmente se estiver tomando medicamentos, fazendo atividade física ou passando calor. Seu corpo depende da água para quase tudo. Regular a temperatura, manter a mente ativa, ajudar na digestão, proteger as articulações e até para manter o bom humor. Por isso, mantenha uma garrafinha por perto. Vá tomando pequenos goles ao longo do dia. A hidratação não precisa ser complicada, só precisa ser constante. E agora que você já conhece os 6 erros mais comuns no consumo de leite, vale a pena refletir. Será que algum desses está presente na minha rotina? O objetivo aqui não é criar culpa, e muito menos excluir o leite da sua vida. É criar consciência, com pequenos ajustes, como esquentar o leite com mais cuidado, espaçá-lo dos remédios ou simplesmente beber mais água. Você já começa a sentir mais energia, mais leveza e mais clareza no seu dia a dia. Porque com o passar do tempo, cada escolha conta. E com sabedoria, você consegue transformar bons hábitos em grandes aliados da sua saúde. Se você achou esse conteúdo útil, clique no botão de curtir aqui embaixo. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas que também precisam dessas informações. E se ainda não é inscrito, inscreva-se agora e ative o sininho para receber nossos próximos vídeos sobre saúde e bem-estar na melhor idade. Aqui, cada vídeo é feito com carinho, baseado em estudos, histórias reais e muita empatia. Então, compartilhe com quem você ama. Pode fazer toda a diferença no dia de alguém. E lembre-se sempre: saúde e vigor para curar qualquer dor.